Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. Hoje, irmãos, nós vamos dirigir uma palavra a respeito das coisas que Deus tem feito para nossas vidas e vamos tentar falar um pouco da participação da mulher dentro da igreja e o quão é importante essa. Se eu estiver aqui fazendo alguma coisa errada, vocês me falam. Só, 1, 2. Aí, ótimo. Qual é a importância da mulher nos dias atuais? O que foi na Bíblia? Foram muitos casos, muitas mulheres foram tremendamente abençoadas por Deus. O papel da mulher no Velho Testamento tem um papel de discriminação, principalmente pela cultura de poligamia que existia no Velho Testamento. Os homens de Deus que fizeram coisas notáveis, que a gente olha e os tem como grandes líderes, eles viveram, alguns deles, na poligamia, e Jesus vem e muda tudo isso, e transforma esse conceito da mulher totalmente diferente ao que era visto no passado. E Jesus, como o nosso Senhor e Mestre, Ele foi, além de mudar esse conceito sobre a mulher, o último conselho que Ele dá para o lar cristão, será um conselho que será seguido pelos seus discípulos, repetido. Em razão do tempo nós não vamos conseguir olhar todos os versículos que falam sobre esse tema, mas em especial o apóstolo João, o amado, que escreveu 5 livros, ele escreve o Evangelho, escreve Apocalipse e 3 epístolas. Na segunda epístola ele vai tratar a mulher com um nome, ele dá uma classificação à igreja do Senhor como Senhora eleita, e isso ele foi o divisor de águas dos conceitos de direitos humanos naquela ocasião que ele ensinou no seu ministério. Então hoje nós temos que seguir esse ensinamento, mantermos essa posição, defendermos os direitos das pessoas e, como Jesus, principalmente com esse ensinamento, amar as nossas mulheres, amar a nossa mãe, respeitar, honrar, que é inclusive o mandamento de promessa. E falando hoje para as mulheres, para as irmãs e também para os irmãos que estão acompanhando a nossa fala, esse texto que eu escolhi, ele é um texto que algumas religiões, eu não vou citar por respeito e por questão de educação, mas algumas pessoas interpretam esse texto de uma maneira errada, e não foi isso que aconteceu. Esse texto ele trouxe um conceito da mulher que vai trabalhar em casa, que trabalhava em casa, porque no Velho Testamento as mulheres tinham, tanto no Velho como na passagem do Novo Testamento, elas tinham a obrigação de cuidar dos seus filhos, ensinar a Bíblia para os seus filhos, como foi lido pela nossa pastora Miriam hoje, e elas ensinavam a palavra de Deus, elas costuravam em casa, elas cuidavam de alguma coisa que os maridos deixavam ali em relação à lavoura, em relação à agropecuária. Ela tinha a mão da mulher, a mão da mulher estava em todos os aspectos do lar. E hoje em dia, atualmente, nós temos o crescimento, a expansão dos direitos das mulheres muito visível. A mulher hoje, ela tem o direito de voto, ela não podia votar. A mulher tem o direito de trabalhar, de sair de dentro da sua casa e ter um emprego. Aí ela, na minha opinião, agora é um pensamento meu, não foi um bom negócio não, né? Porque ela trabalha dobrado, ela tem que trabalhar lá fora e voltar para casa e fazer o serviço dela, porque os homens conseguem fazer alguma coisa, mas não tudo. As mulheres sabem fazer tudo. Os homens
se for muito bom, vai conseguir lavar uma boa louça. Se ele for meio ruinzão, ele consegue ali uma vassoura no quintal, escovar o cachorro, lavar um banheiro. Mas se ela for lá, elas olham assim, não, faltou isso aqui. Sempre elas vão achar um defeito. Mas aconteceu o seguinte: a recepção de Jesus com as mulheres, nesse texto que eu vou ler para os irmãos, foi tremendamente especial, porque foi o filho falando para a mãe, foi o filho falando para a igreja, foi o filho falando para os pastores, foi o filho falando, dando uma aula numa situação que não era uma situação confortável, a situação da crucificação de Jesus, capítulo 19, verso 25, 26 e 27. Olha o que aconteceu com a nossa irmã, a irmã Maria, a mãe de Jesus, uma mulher imbatível, uma mulher superou todas as expectativas, porque desde a concepção da fala do anjo até a criação do seu filho, vocês imaginam, irmão, ela criou Jesus com características especiais, com características diferentes dos seus irmãos. As mães, eu tenho 3 filhos, e eu tenho dificuldade de entender a diferença entre um e o outro. Imagine Maria, imagine a mãe do próprio Salvador, para entender as expectativas de um filho que estava sendo criado, e que estava sob a sua responsabilidade. Por exemplo, eu acho que tem alguns pais que são assim: quando o filho não chega em casa, você não dorme. Ele pode estar com o melhor amiguinho, com a melhor família da igreja, mas enquanto ele não chega, você fala assim, você não consegue dormir. E se você tenta dormir, você dá uma mexida e já acorda. Ele chegou? E às vezes você vai até lá no quarto conferir se ele chegou mesmo. Capítulo 19 do Evangelho de João, o verso 25. Glória a Jesus. Essa palavra introdutória, eu digo novamente, parabéns às irmãs, parabéns a todas as mulheres. Sem vocês não haveria departamento de crianças, departamento do círculo de oração, meninas e meninos tocando na orquestra, não haveria hospital cheio de maternidade. Sem a mulher não tem nada, meu irmão, não tem igreja, acabou, não ia existir. Tem que ter as irmãs. Graças a elas, a maioria dos departamentos da igreja cresce. Verso 25: e junto à cruz de Jesus estava sua mãe. Irmã Miriam, eu posso pedir para eles repetir? Eu vou falar as palavras que eu peço para os irmãos, pode ser? Pode? Eu vou falar as palavras para vocês fixarem, irmãos. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, repita, sua mãe. E a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Versículo carregado de mulher. Tem um monte de mulher aí, irmãos, coisa abençoada. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Verso 27, depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Aleluia, glória a Jesus. Irmãos, preste muita atenção. A palavra casa aparece mais de 2000 vezes na Bíblia. A sua casa tem uma importância para a igreja que você não imagina. Você tem que vir na igreja orar, você tem que vir todos os dias. Quando eu me converti, eu ia de segunda a segunda. Hoje eu vou de domingo a domingo na igreja. Tem que ir todo dia na igreja, irmãos, coisa boa. Mas não existe igreja sem lar. A sua igreja, ela é ligada ao seu lar como uma dependência. Não é possível imaginar isso. Então Jesus está ali, alguns minutos da sua morte. O quadro que a mãe vê é um quadro horrível, porque ela tinha sentimento de mãe, ela conhecia a palavra, ela sabia,
ela tinha conhecimento da Torá, ela tinha conhecimento dos profetas, mas ela olha ali e vê quem? O filho. Ela vê o nenenzinho que amamentou, e ela vê ali, irmão, as circunstâncias que a história conta, que José já não existia mais. E na tradição dos judeus, depois de casado, cada um ia cuidar do seu novo clã, na sua nova família. Família formava família, que formava clã, que formava tribo. Esse era o costume dos hebreus. E o que aconteceu aqui? Maria está sozinha, irmãos. Ela olha para Jesus, e Jesus, onipresente, está em todas as nossas situações, onisciente, salvador do mundo. Ele não olha Maria, ele olha a mãe dele com amor e fala assim: esta é minha igreja, o inferno não vai prevalecer, mamãe, vou estar com a senhora vai ver, mas é necessário, mamãe, que a senhora vá para a casa do discípulo. Discípulo significa seguidor. Ela precisava acompanhar os seguidores de Cristo, que sou eu, que é você, que é a igreja reunido nessa noite, dando glória a Jesus e aleluia. Oh, irmãos, você já se sentiu desamparado? Eu sou crente há tantos anos, mas tem hora que você se sente desamparado. Eu nunca estudei a teoria da doença da depressão, mas eu imagino, irmãos, um dia eu fui fazer uma cirurgia, e eu estava no quarto andar, aguardando o médico, e meu pai estava no segundo andar, e meu pai já tinha sido operado, retornaria para casa aqueles dias. Me bateu uma tristeza, irmãos, uma coisa tão ruim. Eu comecei a chorar, eu fiquei com vergonha se alguém entrasse dentro do quarto. Eu falei: meu Deus, se eu morrer e não poder ver meu pai novamente. E fiquei triste, houve uma tristeza tão grande no meu coração. Meu pai sempre nos tratou muito bem, fomos amigos, e eu fiquei muito triste naquela hora. Um quadro assim eu não sei se aquele era um quadro de depressão, porque eu não entendo essa doença, mas eu senti muita tristeza, isso eu tinha certeza. E eu chorava: Senhor, não deixa eu morrer agora não, deixa eu ver meu pai de novo. Mas ia passando um agente de segurança, trabalha na penitenciária, estava cuidando de uma pessoa que estava no cárcere de um dos leitos do hospital, e ele passa cantando o hino, e ele me vê. Aí é o valor da igreja, irmãos, é o valor de um abraço, é o valor de um lar, onde a pessoa aprende a palavra de Deus. Aquele irmão me vê: ô Pedro, você está fazendo aqui? Eu vou passar por uma cirurgia. Ele me deu um abraço, ele era 2 metros de altura, e ele me abraçou assim, o nome dele é Alceu, e ele me abraçou: Pedrosa, como é que você está? Você vai para aí? Ele ficou feliz, me deu umas palavras boas, e eu falei para ele: rapaz, eu estou com meu pai em tal andar, dá para você ir lá visitá-lo para mim? Ver como é que ele está? Vou agora. E ele foi embora, e aquele quadro, irmão, de tristeza, aquele quadro negativo, sumiu, desapareceu, porque o servo de Deus estava ali para me dar um abraço. Às vezes você chega na igreja, irmão, precisando só de um abraço, precisando só do amor, que lá no seu lar, às vezes tem irmãos da igreja, irmãos, que na casa dele não é lar, é só uma residência, apenas um domicílio, mas não é um lar cristão como o seu. Você que tem um lar cristão, dê glória a Deus, dê aleluia, glorifique a Jesus pelo seu lar. Aí a pessoa chega aqui na igreja, irmão, às vezes o pai não é crente, a mãe não é crente, o irmão não é crente, e ele chega aqui na igreja: Pai do Senhor, irmão, e ele está num estado de depressão, ele está num estado de tristeza, de angústia, e você abraça ele, e vem os irmãos aqui, cantam hino, e a orquestra toca, e aquilo, irmãos, que às vezes falta no lar daquele irmão, é completado dentro da igreja, porque a igreja foi instituída pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. Aleluia, glória a Deus. E irmãos, essa turma toda acompanhava ele, e essa turma de senhoras, que ali no momento precisou de um conselho de quem está na cruz, irmão, de um conselho de quem estava numa situação difícil. E aí eu quero falar sobre, no desenvolvimento dessa mensagem, irmãos, falar para você sobre a importância do lar cristão. E um lar não é possível, biblicamente falando. Vou repetir a mídia eletrônica, vou falar isso com ousadia e com temor de Deus.
Temor de Deus. Tremor é medo. Quando você fez alguma coisa errada, você fica tremendo. Oi, se a polícia me pegar, isso é medo. Tremor de Deus. Tremor. Você fez alguma coisa errada e chega o irmão. Antigamente, quando eu ia na Santa Ceia, eu já passava perto do diácono. Se tinha dado um beijo na namorada, eu já passava com medo, porque ele era tremor. Fez alguma coisa errada, está com medo. Temor de Deus. Saber que a santidade de Deus, quando chegar perto de você, você tem que adorá-lo, porque Ele é santo. Isso é temor de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Um grande avivamento Deus trouxe nesse dia, nesse período em que Jesus está sendo apresentado na cruz do Calvário. Um grande avivamento Jesus trouxe, irmãos, porque Ele vai unir o lar de uma irmã que ficaria ali sem nada. Olha, irmão, você imaginou? Vamos aqui, não vamos pensar espiritualmente, vamos pensar socialmente. Se fosse ao contrário, Jesus tivesse assumindo o reinado lá. A partir de agora eu sou o rei dos judeus, todos me aceitaram. Mamãe, venha cá. O que ela era? Filha do patrão, filha do chefe, filha de quem manda. Não era esse quadro que Maria estava. Maria estava num quadro: meu filho está ali, eu estou triste aqui. Aí ela fala para o discípulo João, o amado, que vai tratar a igreja como senhora eleita. Ô irmãos, ele pegou o nome das irmãs, senhora. A senhora não gosta de ser chamada de senhora? Olha, está aqui a senhora, a esposa do senhor fulano de tal. Isso é clássico chamar as pessoas de senhora. Você é uma diminuição de vossa mercê. Todo mundo, ou você, não é um tratamento, um pronome de tratamento muito legal. Agora eu vou falar para os irmãos com temor de Deus. Não existe um lar se não for constituído por Deus. E o lar constituído por Deus, eu volto agora para a mídia que eu havia feito uma chamada. O lar constituído por Deus é homem e mulher. O que passar disso é inferno. Não tem condição de existir um lar se não for o casamento de homem e de mulher. Pastor, não fala assim, não vai ser processado. Pode processar, dá meu RG lá, não tem problema, eu respondo. Mas eu tenho que falar a palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, só há uma forma de conceituar lar: homem e mulher. E Deus no Velho Testamento, agora assim, multiplica em Gênesis capítulo 1, salvo engano. Eu não vou nem olhar para esse lado, que só tem doutor aqui. Vou olhar para cá, tem doutoras. Irmãos, um lar, ele é constituído, irmãos, com a presença de Deus. Jesus manda a irmã Maria, a sua mamãe, correr para os discípulos, porque sabia que lá na casa dos discípulos ele ia encontrar de novo todo mundo. Maria não sabia que ia acontecer isso. Maria estava sem ver o futuro. Jesus vê o nosso futuro. Ele cuida da sua família, meu irmão. Se você está passando por uma necessidade, se está alguma coisa te afligindo nessa noite, em nome de Jesus, a bênção está chegando na sua casa. Nós repreendemos todo espírito maligno que tentou contra o teu lar. Nada vai te vencer em nome de Jesus, porque o próprio Jesus mandou você constituir esse lar, e se Ele mandou constituir, Ele cuida. Aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus. Jesus avivou aquela situação, irmãos. Penso que eles saíram. João era amado de Jesus, deitava no seu colo. Falou: não, irmã Maria, fica sossegada, irmã Maria. Irmãos, vou fazer aqui, puxar a brasa para o meu. Mexe na irmã Miriam para a senhora ver que eu sou pequenininho, 1,67 m, mas tenta chegar perto dela ali com maldade para ver. Se eu não acho que eu não vou nem conseguir chegar, que aquele pessoal ali não deixa chegar perto. Maria saiu com João mais ou menos assim. Porque sabe por quê? O filhão que havia realizado milagres, o filhão que havia pego leprosos e dado saúde, o filhão que havia, olha, escuta isso, irmão, a importância do seu lar, comido na casa de pecadores. Ele fez tudo que a sociedade estava esperando, ao contrário, ele só fez coisa que não era para você entrar na casa do pecador. Ele entrava e comia, sentava. Tem irmãos e irmãs que
não tem o prazer de passar um café para o esposo, não tem o prazer de passar uma manteiga no pão para o filho, para a escola. Eu lembro até hoje, irmãos, de uma senhora que cuidava de nós. Meus pais acordavam muito cedo para trabalhar, e essa senhora, ela pegava um pãozão grandão assim, como é que chama? Bengala, e ela cortava aquilo lá, e eu ficava olhando, e ela fazia chá, e eu comia chá, pão com manteiga, e eu ia para a escola todo feliz, aquele chazinho, tinha que tomar todos os dias. A irmanice não faz isso, ela taca iogurte também para ver se eu engordo. Brincadeira, irmão. O que acontece, irmãos? Você marca as coisas boas que você tem no seu lar. Lembra de alguma coisa que aconteceu na sua vida, no seu lar? Uma coisa boa. Agradece a Deus por você estar na igreja, irmãos, por você ter um lar, por você ter uma família. Deus, o próprio Jesus, olha o que Ele fez no lar. Ele avivou, curando milagres, fazendo milagres. Ele encontra Marta e Maria, vai lá e ressuscita o irmão dela. Não chora não, fica sossegado. Ele vai lá e ressuscita. Oh, como Jesus é bom. Jesus está ressuscitando agora, irmão, seus sonhos nessa noite. Deus está fazendo coisas maravilhosas na sua vida. Eu creio na palavra de Deus. Ele não vai deixar você desamparado de forma alguma, porque Ele é Deus. Ele pregou nas casas, irmãos. Nas casas Ele usou como púlpito. Ele falava. Nas casas, irmão, numa casa, a mulher entrou e deu um banho com os cabelos dela, lavou os pés de Jesus. Olha que coisa, olha que cena maravilhosa. Ele escolheu uma casa. Ele não podia ter feito lá no pasto, lá na relva, aquelas relvas bonitas que tem. Eu nunca fui em Jerusalém, mas tem umas relvinhas bonitas que eu vejo nas fotos. Ele podia ter escolheu o lar. Então o seu lar, eu vou falar de novo, que o Espírito Santo está mandando falar. O seu lar foi constituído por Deus, foi Ele quem te escolheu, e o inimigo não vai prevalecer nisso que está incomodando o seu coração nessa noite. Aleluia, glória a Jesus. Nesse dia Ele uniu os discípulos representando a igreja, Maria representando a família. Igreja e família andam juntos, marcham para o céu. Aleluia, glória a Jesus. Declare nessa noite, irmão, que o seu lar está envolvido com a igreja, a sua família está envolvida com a igreja. O inimigo vai ter que soltar quem ele tentou algemar. É uma profecia na sua vida nessa noite. Ele tem que soltar, porque a sua família tem que estar envolvida com a igreja, porque a igreja está envolvida com a sua família. Estão unidos e ninguém vai separar. Senhora eleita, aleluia, glória a Jesus. Aprenda a depender disso, meus irmãos. Aprenda a depender disso. Aprenda a depender que Deus cuida de tudo. Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava. Irmãos, às vezes eu estou pregando e transformo isso tudo bíblico, mas é uma chamada que eu tenho, eu não consigo mudar isso não. Sabe por que está que o discípulo? O pastor. Fica um negócio de monte de pastor na sua casa não, meu irmão. Escolhe a igreja que você está se sentindo bem e vai congregar com o seu pastor, e deixa ele cuidar de você. Deixa que orientação, mas essa orientação não serve, é porque você não quer ser crente. Se você quiser ser crente, o pastor sempre tem uma orientação. Aqui está no singular por isso, porque um pastor, os irmãos percebem, o pastor Sandro, ele sabe que eu vou falar isso com amor, respeito. Mas quando o pastor Jorge falta, nós não fica parecendo um monte de irmão sem pai? Nós fica assim. Porque agora quando a irmã Miriam está, nós falamos, não, a mãe está aí. Porque a mãe é a igreja. É o João que falou isso aí. Então o que acontece, irmãos? Você imaginou o filho chegando em casa sem o pai? Cadê o papai, mãe? Se ele sempre chega antes. Cadê o papai, mamãe? Ele se sente seguro. Então nessa noite, Deus manda te dizer que você não está sozinho, que você está amado e Ele tem cuidado de você. Ali, ora, Jesus vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher. Aí envolveu todos nós, né, irmão? Porque sem a mulher não nasce os filhos. Eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Quem pode repetir comigo? O discípulo recebeu em sua casa. Irmãos, eu vou falar uma conjectura e os pastores me perdoem se estiver errado. Foi a primeira adoção de idoso na Bíblia. Se eu estiver errado, vocês podem corrigir. Eu fico à vontade com os irmãos. Adoção.
Muitas famílias estão sendo destruídas porque pega o velhinho e põe lá no asilo, fica contando a hora de pôr ele. Não sou contra você cuidar dos seus pais, há doenças que por orientação médica tem que ter um cuidado. Não sou contra você ter uma casa onde você possa abrigar pessoas de idade que ficaram sem acompanhamento familiar. Não sou contra isso não, longe de mim pensar assim, tem que pensar o melhor. Mas eu penso que enquanto você puder ter a sua família perto de você no seu lar, é o lugar que tem que estar. Vocês entenderam? Eu não sou contra isso. Eu não sou contra. Quem aqui é a favor de adoção? As crianças ficar tudo sem pai e mãe lá, criado no local, no orfanato. Ninguém concorda. Não seria melhor que cada criancinha tivesse a sua casinha para viver? É a mesma coisa pensando com a mamãe. A mamãe e o papai aconteceu aqui de Jesus. Ele fez uma adoção. Só que a adoção de Jesus, irmãos, é uma adoção linda, porque ele volta para assumir a casa. O Senhor é o dono dessa casa, aleluia. Ele recebeu em sua casa o discípulo João recebe em sua casa, aleluia. E vou encerrar, me restam 2 minutos. Epístola de João, vamos achar lá no finalzinho antes de Apocalipse. Segunda epístola de João. E eu encerro lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus. Gravem isso, irmãos, se você quiser. A igreja depende do lar, o lar é dependente da igreja. Vivam forte, vivam espiritualmente unido. Siga os conselhos que já foi dado nesse púlpito. Venha a oração, venha a escola dominical, venha ao culto. Pastor, eu trabalho hoje em dia com as criações dos comércios noturnos, shopping centers, essas coisas. Os pastores têm muita dificuldade de organizar os cultos. Antigamente não era assim. Meados da década 1980, quando veio a mídia eletrônica, recebeu o avivamento através das redes televisionadas, e outras igrejas cresceram muito usando a televisão. O camarada liga a televisão e já sabe de Jesus, já lê a Bíblia, está fácil. Mas antigamente não era assim. Quando Gunnar Wing e Daniel Berg chegou no Brasil, salvo engano, fevereiro ou março de 1910, é isso? Provavelmente, depois eu vou decorar, não decoro o nome nem passagem. Veja o que aconteceu, irmãos. Um violãozinho debaixo da árvore, um trabalhava de dia e o outro sustentava o colega à noite. Essa é a história da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus nasceu num lar, irmãos. Vem tocar nosso violão aqui dentro de casa. E começou a grande história da nossa igreja no Brasil. Vamos ler a Bíblia e eu vou encerrar. Eu vou falar sobre a senhora eleita e os seus filhos, que somos nós, depois daquela aproximação de João e de Maria. Capítulo 1 da segunda epístola do apóstolo João. O ancião, a senhora eleita, somos nós, a igreja, e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós, e para sempre estará conosco, a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e caridade. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Quero parar aqui, desculpa fazer essa interrupção. Pastora Miriam e a irmã que falou sobre a oração, não se preocupe, é muito difícil levar o ministério avante em razão, porque João já viu isso aqui nos primeiros séculos. Ele já falou, há filhos que andam na verdade. Mas, ou seja, se há alguém que está andando na verdade, tem um monte que é mentiroso, tem um monte que só quer ser crente de carteirinha, só vem na igreja para receber bênção, não quer passar a parte difícil. Aqui o apóstolo já alertou isso. Verso 5, e agora, aí ele repete, senhora. Ele se dirige à igreja, chamando a igreja de senhora. Rogo-te, não como escrevendo um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros, e a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde um princípio ouviste. Quem é que ensinava? Eram as mães que ensinavam eles, que andeis nele. E aí ele vai falar sobre
os enganadores, sobre as pessoas que não querem servir a Jesus. Eu não vou ler esse texto. Eu quero só dizer para os irmãos: o nosso Senhor e Salvador Jesus, Ele simbolizou essa união entre Cristo e a igreja, como a união da mãe que ama o seu filho, e o seu filho e sua mãe que ama o seu filho, e seu filho que ama o seu pai. Nós, como crentes, irmãos, nós como salvos em Jesus, temos a obrigação, o dever espiritual de buscarmos na igreja as soluções para as nossas dificuldades, reconhecermos que Cristo é o Salvador. É nessa casa que Ele salva, cura o homem dos seus problemas, das suas dificuldades, restaura o homem para ir morar no céu. Aleluia, glória a Jesus. Pastor, eu vim aqui porque eu queria trocar de carro ou pagar a minha casa. Vai trabalhar, meu filho, levanta cedo. Aqui é para dar glória a Deus, aleluia. Andando de bicicleta, a pé ou com carro zero, você tem que ser abençoado para ir morar no céu. Aleluia, glória a Jesus. Maria saiu de uma condição que ninguém queria estar. O filho dela foi covardemente morto e ela sai daquela condição. Hoje ela é por nós respeitada. Ninguém aqui desrespeita Maria, não, viu, irmão? Nós respeitamos ela como uma senhora, uma mulher decente, uma mulher que conduziu a sua família muito bem. Mas nós adoramos o nosso Senhor e Salvador Jesus. Glória a Deus. Encerro minhas palavras desejando a todas as mulheres, mães, sejam abençoadas em nome de Jesus, e a igreja seja abençoada. Glória a Deus.